capítulo 1, versículo 9 diz: Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. Há muitos anos, nos dias de Noé, o mundo inteiro foi assolado por um dilúvio. Uma massa de água escura, agitada e caótica cobria tudo. O pior de tudo é que não se tratava de um ato estranho da natureza, foi um ato de julgamento divino. Não é uma história que associamos ao Natal, mas isso faz parte da história do Natal, tanto quanto as árvores e enfeites de nossas casas. Porque flutuando no topo do julgamento de Deus estava a Arca de Noé. Deus, em sua graça, estava preservando 8 pessoas e um zoológico de animais. Foi um ato de salvação, um novo começo. Muitos anos depois, o rei do Egito decretou que todo menino hebreu recém-nascido deveria ser jogado no rio Nilo. Uma família hebraica manteve o filho escondido, mas isso logo se mostrou impossível. Então, eles o colocaram em uma cesta e soltaram para flutuar rio abaixo. Uma princesa egípcia o encontrou e ele foi salvo. O menino se chamava Moisés. Nessa história, o termo literal para sua cesta é arca. Assim como Noé foi salvo da água em uma arca, Moisés também o foi. Foi um ato de salvação, um novo começo. 80 anos mais tarde, Moisés tirou o povo de Deus da escravidão egípcia. Só que assim que partiram, o rei do Egito mudou de ideia. O exército egípcio foi enviado para trazê-los de volta. Os israelitas encontraram-se presos entre um exército que avançava e o Mar Vermelho. Não havia saída. Mas por ordem de Deus, Moisés golpeou o mar com seu cajado. As águas se abriram. Conduziu Moisés o povo para um lugar seguro. Outro ato de julgamento do qual o povo de Deus foi mantido a salvo. Foi outro ato de salvação, um novo começo. 2000 anos depois, nasceu outro bebê, outro libertador, Jesus. O Evangelho de Marcos pula a história do presépio. Em vez disso, ele avança para João Batista e o batismo de Jesus. O batismo de João, explica Marcos, que foi um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Estava cheio de símbolos de novos começos. Quando Jesus entrou nas águas do Jordão, ele estava se associando com os pecadores. Ele estava sem pecado, mas ele se identificou conosco. Ele se envolveu nas águas do julgamento de Deus. Foi um símbolo poderoso que estava por vir. Em Marcos 10:38, Jesus descreveu a sua morte com um batismo. Na cruz, ele se envolveu no julgamento de Deus. Ele tomou o julgamento que merecemos. Ele ficou em nosso lugar. E então, 3 dias depois, ele ressuscitou com uma promessa de uma nova vida para que todos os que têm fé nele. Assim como Moisés conduziu o povo através do julgamento de Deus para a segurança, Jesus também nos conduzirá através do julgamento para a salvação. E quando você se sentir oprimido pelo seu pecado, ou quando Satanás apontar as suas falhas, pense no seu batismo. Jesus nos deu o batismo como uma promessa de que ele nos manteve seguros durante o julgamento e nos conduzirá à liberdade. É o ato definitivo de salvação, um novo começo definitivo.